Num dia fatídico, 29 de outubro de 1618, Sir Walter Raleigh, um homem cuja vida foi tecida com fios de exploração, ambição e controvérsia, encontrou seu fim no Palácio de Westminster. Sua decapitação, ordenada pelo rei Jaime I, marcou um capítulo comovente nos anais da história inglesa. A vida de Raleigh foi uma tapeçaria de aventura, mas também foi pontuada por intrigas políticas e acusações que levaram à sua trágica morte. As nuances de sua execução revelam não apenas o homem que ele era, mas também os tempos turbulentos em que navegou. Para apreciar plenamente o significado da execução de Raleigh, é preciso mergulhar no clima político da Inglaterra do início do século XVII. Após o reinado da Rainha Elizabeth I, cujo patrocínio Raleigh desfrutou, o rei Jaime I ascendeu ao trono com a visão de unificar a Inglaterra e a Escócia. No entanto, as relações tensas com a Espanha pairavam sobre o seu governo. O alegado papel de Raleigh no incitamento ao conflito entre estas duas nações não foi apenas uma vingança pessoal, mas um reflexo do cenário geopolítico mais amplo. Suas expedições, marcadas pela busca de ouro e glória, levantaram suspeitas sobre sua lealdade e intenções. As acusações contra Raleigh o pintaram como um traidor, um homem cujas ambições ameaçavam a frágil paz que Jaime I procurava manter. A decisão do rei de executá-lo não foi apenas sobre punição, foi um movimento calculado para afirmar sua autoridade e reprimir a dissidência. As façanhas anteriores de Raleigh, incluindo seu envolvimento na malfadada expedição à Guiana, já o haviam colocado em desacordo com a coroa. As acusações apresentadas contra ele estavam mergulhadas nas complexidades da política da corte, onde o favor poderia se transformar em inimizade em um piscar de olhos. No dia de sua execução, Raleigh teria sido atormentado por ague, um termo usado na época para descrever febre e calafrios. Esta doença física não o impediu de enfrentar o seu destino com uma compostura notável. Em um ato que espelhava seu espírito aventureiro, Raleigh pediu para examinar o machado do carrasco. Seu reflexo: esta é uma medicina afiada, mas é um médico para todas as doenças e misérias, resumiu sua aceitação do inevitável. É um lembrete pungente de um homem que, apesar das circunstâncias, manteve um senso de dignidade e resignação filosófica ao seu destino. Enquanto o carrasco hesitava, talvez dominado pelo peso do momento, as palavras finais de Raleigh ressoaram com força e desafio. O que você teme? Golpe, cara, golpe. Esta declaração não foi apenas um desafio ao carrasco, mas também um testemunho do caráter de Raleigh. Ele enfrentou a morte não com desespero, mas com uma determinação destemida que ecoou o espírito aventureiro que definiu sua vida. Naquele momento, ele transcendeu o papel de um mero condenado, ele se tornou um símbolo da própria coragem que havia alimentado suas explorações. O legado de Raleigh é multifacetado, entrelaçando suas contribuições para a exploração e sua relação tumultuada com a monarquia. Seus empreendimentos através do Atlântico, particularmente suas tentativas de estabelecer uma colônia na Virgínia, lhe renderam um lugar nas crônicas da história americana. No entanto, é sua execução que muitas vezes ofusca essas realizações, encapsulando a queda trágica de um homem que já ocupou uma posição de grande estima. A narrativa de Sir Walter Raleigh serve como um lembrete da natureza precária do poder e do favor na corte real. Destaca como a ambição pode levar a conquistas notáveis e a consequências devastadoras. A sua vida, tal como os mares imprevisíveis que atravessou, foi repleta de altos e baixos, culminando num momento que gravaria para sempre o seu nome nos anais da história. No final, a morte de Raleigh foi mais do que uma mera execução, foi uma conclusão pungente para a vida de um aventureiro cujo espírito incorporou a era da exploração. Sua história continua a ressoar, oferecendo lições de ambição, lealdade e resiliência do espírito humano diante da adversidade. Ao refletirmos sobre sua vida e momentos finais, somos lembrados de que a busca pela glória muitas vezes tem um preço que Raleigh acabou pagando com sua vida. Sir Walter Raleigh, um nome sinônimo de aventura e descoberta, desempenhou um papel crucial na era da exploração. Suas contribuições não apenas expandiram o conhecimento geográfico de seu tempo, mas também lançaram as bases para futuros empreendimentos no Novo Mundo. À medida que refletimos sobre o seu legado, torna-se claro que as suas atividades não foram apenas buscas pessoais de riqueza e fama, eles foram fundamentais na formação das primeiras narrativas da
América e da experiência colonial inglesa. Um dos empreendimentos mais significativos de Raleigh foi o patrocínio da colônia de Roanoke no final da década de 1580. Este ambicioso esforço marcou a primeira tentativa da Inglaterra de estabelecer um assentamento permanente na América do Norte. Raleigh garantiu uma carta da Rainha Elizabeth I, capacitando-o a explorar e colonizar terras no Novo Mundo. Em 1585, ele enviou uma expedição liderada por Sir Richard Grenville à costa da atual Carolina do Norte. A criação de Roanoke foi repleta de desafios, incluindo conflitos com os povos indígenas e dificuldades logísticas. No entanto, representou um passo ousado em direção ao desconhecido. Embora a colônia tenha desaparecido misteriosamente, levando à questão duradoura de a colônia perdida, os esforços de Raleigh despertaram o interesse pela América do Norte. Eles sinalizaram para outras potências europeias que o Novo Mundo estava maduro para exploração e colonização, abrindo caminho para expedições inglesas subsequentes. O espírito aventureiro de Raleigh também o levou em uma busca pelo lendário Eldorado, uma cidade de ouro que supostamente está localizada no interior da América do Sul. Entre 1595 e 1617, empreendeu diversas expedições para encontrar este lugar lendário, nomeadamente na região da atual Venezuela. Os relatos de Raleigh sobre suas viagens alimentaram a imaginação europeia e estimularam uma maior exploração da América do Sul. Durante sua busca, Raleigh navegou pelas águas traiçoeiras do rio Orinoco e documentou as diversas culturas e paisagens que encontrou. Seus escritos não apenas forneceram informações valiosas sobre a geografia e os povos da região, mas também refletiram a obsessão da época pela riqueza e pela descoberta. Embora nunca tenha encontrado as riquezas que procurava, as suas explorações contribuíram para uma maior compreensão da América do Sul e do seu potencial de exploração pelas potências europeias. Além da exploração, Sir Walter Raleigh foi fundamental na popularização do tabaco na Inglaterra. Depois de observar o cultivo e o uso do tabaco entre os povos indígenas durante suas expedições, ele reconheceu seu potencial como uma mercadoria lucrativa. Raleigh apresentou o tabaco à corte inglesa, apresentando-o à Rainha Elizabeth I. O seu apoio e promoção do cultivo do tabaco tornaram-se um motor econômico significativo para as colônias inglesas. A ascensão do tabaco como cultura comercial não só transformou a paisagem agrícola do Novo Mundo, mas também estabeleceu um comércio que teria profundas implicações sociais e econômicas. A influência de Raleigh ajudou a solidificar o status do tabaco na Inglaterra, preparando o terreno para seu uso generalizado e eventual criação de economias de plantação nas Américas. As contribuições de Raleigh para a exploração não foram isentas de perigo. Seus empreendimentos ambiciosos muitas vezes o colocavam em conflito com rivais políticos e com a mudança de lealdade na corte. No entanto, o seu espírito de investigação e determinação em explorar territórios desconhecidos deixaram uma marca indelével na história. A sua vida exemplificou as complexidades da era da exploração, onde a ambição se cruzava com as duras realidades dos esforços coloniais. Em retrospecto, as explorações de Sir Walter Raleigh foram cruciais na formação das narrativas do início da história americana. Seus esforços para estabelecer a colônia Roanoke, sua busca incansável por Eldorado e sua promoção do tabaco contribuíram para a tapeçaria mais ampla de exploração e colonização. Enquanto sua vida terminou tragicamente, seu legado como explorador pioneiro continua a inspirar aqueles que procuram descobrir os mistérios do mundo. A colônia Roanoke, estabelecida no final de 1580 sob os auspícios de Sir Walter Raleigh, continua sendo um dos mistérios mais duradouros da história americana. Apesar da promessa inicial que mantinha, a colônia finalmente sucumbiu ao fracasso, culminando no enigmático desaparecimento de seus colonos. Vários fatores contribuíram para este resultado trágico, entrelaçando questões de logística, relações com os povos indígenas e os desafios de sustentar um novo assentamento numa terra desconhecida. Uma das principais razões para o fracasso da colônia Roanoke foram as dificuldades logísticas enfrentadas pelos colonos. A expedição inicial, liderada por Sir Richard Grenville em 1585, encontrou desafios significativos no estabelecimento da colônia. Os colonos estavam mal preparados para as duras realidades da vida no Novo Mundo.
Chegaram com abastecimentos limitados e enfrentaram dificuldades em garantir alimentos e recursos adequados do ambiente circundante. Após a partida de Grenville, que retornou à Inglaterra em busca de suprimentos adicionais, a colônia ficou vulnerável. O navio de abastecimento subsequente, enviado por Raleigh, foi adiado por 3 anos devido ao conflito em curso entre a Inglaterra e a Espanha, que desviou recursos e atenção da colônia. Este lapso de apoio comprometeu gravemente a capacidade dos colonos de se sustentarem, levando à escassez de alimentos e ao aumento do desespero. Outro fator crítico para o fracasso da colônia foram as relações tensas com os povos indígenas. Ao chegarem, os colonos encontraram várias tribos nativas americanas, incluindo os croata e os secota. Embora as interações iniciais tenham sido marcadas pelo comércio e pela cooperação, rapidamente surgiram mal-entendidos e diferenças culturais. As tentativas dos colonos de afirmar o domínio sobre a terra e os recursos criaram atritos, levando a conflitos. O fracasso em estabelecer relações diplomáticas duradouras com os habitantes indígenas fez com que os colonos não tivessem aliados cruciais na região. À medida que as tensões aumentavam, os colonos encontravam-se cada vez mais isolados, dificultando a obtenção de alimentos e apoio. As pressões combinadas da escassez de alimentos e das relações hostis acabaram por afetar a sobrevivência da colônia. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! A liderança e a preparação da colônia Roanoke também desempenharam um papel significativo na sua queda. Os colonos eram em grande parte não treinados para os desafios da colonização, muitos sem as habilidades necessárias para a sobrevivência no deserto. Além disso, a ausência de uma estrutura de liderança forte e unificada agravou as dificuldades enfrentadas pelos habitantes. John White, que se tornou o governador da colônia após a partida de Grenville, retornou à Inglaterra para suprimentos logo após o estabelecimento do assentamento. A sua ausência deixou a colônia sem liderança decisiva durante um período crucial do seu desenvolvimento. Quando White finalmente retornou em 1590, ele descobriu apenas os restos do assentamento, sem nenhum sinal dos colonos. A falta de liderança coesa e de planeamento estratégico contribuiu para o desaparecimento geral do empreendimento Roanoke. A culminação desses fatores levou ao desaparecimento misterioso dos colonos de Roanoke, deixando para trás apenas a palavra enigmática Croatô esculpida em uma árvore como uma pista. O destino final dos colonos continua a ser objeto de especulação e debate entre os historiadores. Algumas teorias sugerem que eles podem ter sido assimilados por tribos locais ou tentado se mudar para outras áreas. No entanto, a falta de evidências deixa este capítulo envolto em mistério. Em resumo, o fracasso da colônia Roanoke pode ser atribuído a uma combinação de desafios logísticos, relações tensas com os povos indígenas, preparação inadequada e questões de liderança. Esses elementos não apenas prejudicaram a capacidade de prosperidade da colônia, mas também contribuíram para um dos enigmas mais intrigantes da história do início da colonização americana. Ao refletirmos sobre este conto de ambição e tragédia, somos lembrados das complexidades e incertezas que definiram a era da exploração. A relação entre os colonos da colônia Roanoke e a tribo croata é um aspecto convincente da história da colônia, marcado por momentos de cooperação e tensão. Os croata, um povo indígena residente na Ilha Terras, na costa da Carolina do Norte, estavam entre os primeiros grupos com os quais os colonos ingleses interagiram. Compreender esta relação é crucial para decifrar a dinâmica dos encontros coloniais no Novo Mundo. Quando os colonos chegaram pela primeira vez em 1585, eles foram recebidos com uma mistura de curiosidade e cautela da tribo croata. Os encontros iniciais foram caracterizados por comércio e interesse mútuo. Os ingleses estavam ansiosos por estabelecer uma posição no Novo Mundo, e os croatas, reconhecendo os benefícios potenciais de uma aliança, envolveram-se no comércio que incluía a troca de bens como alimentos, peles e ferramentas. Esta cooperação inicial proporcionou aos colonos uma tábua de salvação vital enquanto lutavam para se adaptarem ao seu novo ambiente.
O conhecimento do croata sobre a terra e seus recursos provou ser inestimável para os colonos, que muitas vezes estavam mal preparados para as duras realidades da sobrevivência no deserto. Os croatas partilharam as suas práticas agrícolas e ajudaram os recém-chegados a compreender os ecossistemas locais, o que permitiu aos colonos recolher alimentos e cultivar culturas. Esta boa vontade inicial lançou as bases para o que parecia ser uma relação promissora entre os dois grupos. No entanto, à medida que a presença dos colonos na região se expandia, a dinâmica começou a mudar. A invasão dos ingleses nas terras e recursos indígenas levou a mal-entendidos e conflitos. As tentativas dos colonos de afirmar o controle sobre o território criaram uma sensação de desconforto entre os croatas, que eram protetores de suas terras ancestrais e modo de vida. A situação foi agravada pela dependência dos colonos do croata para sobreviver. À medida que a escassez de alimentos começou a assolar a colônia, o desespero se instalou. As táticas cada vez mais agressivas dos colonos para adquirir alimentos e recursos prejudicaram a sua relação com os croatas. Surgiram incidentes de violência e hostilidade, refletindo as complexidades das interações coloniais onde a cooperação poderia rapidamente transformar-se em conflito. O destino final da colônia Roanoke em 1590 deixou a relação entre os colonos e os croatas envolta em mistério. Quando John White retornou a Roanoke após uma ausência de 3 anos, ele encontrou o assentamento abandonado e apenas a palavra "Croatoan" esculpida em uma árvore. Isso levou a especulações sobre o destino dos colonos, com algumas teorias sugerindo que eles podem ter procurado refúgio com os croatas na esperança de sobrevivência. A resposta da tribo croata ao desaparecimento dos colonos continua a ser um ponto de discórdia entre os historiadores. Alguns sugerem que os croatas podem ter acolhido os sobreviventes ingleses, proporcionando-lhes abrigo e apoio, enquanto outros argumentam que as tensões criadas por encontros anteriores poderiam ter dificultado tal assistência. A falta de evidências concretas deixa este aspecto da sua relação aberto à interpretação. Em retrospecto, a relação entre os colonos Roanoke e a tribo croata exemplifica as complexidades dos primeiros encontros coloniais. Serve como um lembrete pungente de que as interações entre os povos indígenas e os colonos europeus não foram simplesmente definidas pelo conflito ou pela cooperação. Em vez disso, foram influenciados por uma miríade de fatores, incluindo mal-entendidos culturais, competição por recursos e as pressões globais da colonização. Essa intrincada relação reflete a narrativa mais ampla do colonialismo, onde alianças poderiam se formar e se dissolver em questão de momentos. O legado da tribo croata e suas interações com os colonos de Roanoke continuam a ressoar, destacando o impacto duradouro desses primeiros encontros na história da América. Ao ponderarmos sobre o destino da colônia de Roanoke, vislumbramos a intrincada teia de relações e tensões que moldou a experiência colonial inicial no Novo Mundo. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!